Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo, hoje para comentar uma alteração nas normas a respeito dos colecionadores, atiradores e caçadores que vem passando despercebida pela categoria e que já vem gerando alguns problemas, conforme relatos que cada dia se multiplicam dentre esse segmento. Trata-se da alteração que foi promovida pelo Decreto 11.366, o chamado Decreto da Vingança, nas exigências para transportar armas de fogo, mesmo desmuniciadas. Desde que o Estatuto do Desarmamento foi promulgado, lá em 2003, quando sobreveio a sua primeira regulamentação, o Decreto 523 de 2004, houve a identificação do direito que é previsto no Estatuto, nos artigos 9º e 24, que é o porte de trânsito, como sendo materializado pela guia de tráfego. Isso já estava disposto lá no decreto 523, no artigo 30, parágrafo 1º, lá do primeiro regulamento do Estatuto do Desarmamento. O que é que se dizia no artigo 30? No caput, dizia-se que as agremiações esportivas e as empresas de instrução de tiros, colecionadores, atiradores e caçadores serão registrados no Comando do Exército, ao qual caberá estabelecer normas e verificar o cumprimento das condições de segurança dos depósitos das armas de fogo, munições e equipamentos de recarga. E aí vinha o parágrafo 1º e dispunha o seguinte: as armas pertencentes às entidades mencionadas no caput e seus integrantes, o CAC, terão autorização para porte de trânsito, entre parênteses, guia de tráfego, a ser expedida pelo Comando do Exército. Aqui ainda no decreto 523, no artigo 32, se dispunha, no parágrafo único, os colecionadores e caçadores transportarão suas armas desmuniciadas, colecionadores e caçadores. Os atiradores não estavam incluídos nessa exigência de que transportassem suas armas desmuniciadas. Quem continuou exigindo que armas fossem transportadas desmuniciadas foi o Exército Brasileiro, por uma instrução técnico-administrativa que era anterior ao próprio Estatuto de Desarmamento, onde se estabeleceu essa exigência. E isso vinha sendo objeto de muita crítica, tendo em vista que se nem mesmo o decreto mais restritivo que nós tivemos, que era o decreto do primeiro governo do presidente Lula, impunha essa restrição, não havia sentido mantê-la. No entanto, somente em 2017, o Exército finalmente reviu essa proibição e, cumprindo as normas do Decreto 523, autorizou lá na Portaria 28 o porte de trânsito com arma municiada, ou seja, a guia de tráfego. Já no governo Bolsonaro, nós tivemos uma alteração importante na sistematização desse direito, tendo em vista que, pelo Decreto 9846, houve uma divisão entre o que é porte de trânsito e o que é transporte desmuniciado. O Decreto 9846 distinguiu as duas coisas. O porte de trânsito passou a ser compreendido exclusivamente como o deslocamento do atirador com a arma a pronto uso, ou seja, quando ele estava ali com a arma municiada, alimentada e carregada. E justamente por isso, só nessas hipóteses se passou a exigir a guia de tráfego. Isso veio estabelecido nas conceituações do próprio 9846. Vamos dar uma olhada. Aqui no artigo 5º do decreto 9846 se estabelecia que os clubes e as escolas de tiro, os colecionadores, atiradores e caçadores serão registrados no Comando do Exército. Parágrafo 1º dizia que o Comando do Exército fiscalizará o cumprimento das normas e condições de segurança dos depósitos de armas de fogo, munições e equipamentos de recarga. Uma redação bastante semelhante aqui constava do próprio decreto 523. E aqui, no parágrafo 3º, dizia-se que os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte, municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no SIGMA, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do certificado de registro de arma de fogo e da guia de tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército. E aí vinha o parágrafo 4º e conceituava a guia de tráfego.
A guia de tráfego é o documento que confere autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito previsto no artigo 24 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Não é só no artigo 24, é no artigo 24 também, no artigo 9º. Mas aqui no Decreto 9846, um parágrafo antes, no parágrafo 2º, se estabeleceu que fica garantido no território nacional o direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do certificado de registro de colecionador, atirador e caçador ou do certificado de registro de arma de fogo válido, desde que a munição transportada seja condicionada em recipiente próprio, separados das armas. Como a gente vê aqui no parágrafo 2º, quando se estabeleceu a regulamentação desse transporte desmuniciado, que não constava de nenhum decreto até então, isso não veio atrelado à guia de tráfego. Então nós tivemos uma sistematização dúplice, distinta. A guia de tráfego era exigida exclusivamente para o porte de trânsito. E o porte de trânsito foi conceituado como o direito de circular com a arma, de o CAC circular com a arma a pronto uso, municiada, alimentada e carregada. Para o transporte desmuniciado, um direito que verdadeiramente surgiu como novo no Decreto 9846, não se exigia guia de tráfego, porque, repita, guia de tráfego era apenas a materialização do porte de trânsito. Só que agora, no Decreto 11366, com a revogação integral do Decreto 9846, se implementou uma sistematização nova. E o porte de trânsito, tal como foi conceituado no Decreto 9846, desapareceu. Porque se o porte de trânsito estava até então conceituado como o direito materializado pela guia de tráfego e se limitava às hipóteses de porte da arma, efetivo porte, municiada, alimentada e carregada, se essa prerrogativa desapareceu, não há mais o porte de trânsito previsto no Decreto 11366, mas apenas o transporte desmuniciado. Porque o Decreto 11366, nesse sentido, é expresso. Ele coloca aqui no artigo 14 que não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais. Na prática, então, ele simplesmente acabou com o porte de trânsito. Mas muito mais do que acabar com o porte de trânsito, ele mudou o próprio conceito do porte de trânsito, vinculando agora ao transporte desmuniciado. O que nós tínhamos na legislação antecedente, que era o transporte desmuniciado, distinto completamente do porte de trânsito, agora acabou igualado. Por quê? Aqui no parágrafo 1º do mesmo artigo 14, o Decreto 11366 dispõe o seguinte: fica garantido no território nacional o direito de transporte das armas desmuniciadas, já estava previsto, dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do certificado de registro de colecionador, atirador e caçador ou do certificado de registro de arma de fogo válido e da guia de tráfego, desde que a munição transportada seja condicionada em recipiente próprio e separado da munição. Veja-se, aqui no Decreto 11366, o transporte desmuniciado foi atrelado à guia de tráfego. Então, houve uma alteração substancial no conceito desse próprio direito, porque ele agora é exigível sempre e mesmo para as armas desmuniciadas, inclusive porque não existe mais o direito de circulação com arma pronto uso. Aqui o parágrafo 2º diz, com uma redação semelhante, mas agora limitada
o que é efetivamente a guia de tráfego. A guia de tráfego é o documento que confere autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito nos termos do disposto no artigo 24 da Lei 10.826 de 2003. Só que não é mais porte de trânsito, porque o porte de trânsito pressupunha, e a própria nomenclatura já deixa isso bastante claro, né? Porte não é transporte. Transportar as armas é uma ação que não estabelece um vínculo direto, a condição de que a arma esteja integrada ao corpo daquele que está com ela. Isso é porte. E, no entanto, o decreto agora subverteu toda a conceituação, fez uma conceituação sem nenhum sentido e distinguiu as duas coisas. Manteve a ideia do transporte desmuniciado, mas confundiu agora o seu conceito com o porte de trânsito. Então ficou uma verdadeira aberração conceitual, porque aquilo que era porte de trânsito e que tinha surgido conceitualmente distintamente do transporte desmuniciado, agora com ele se misturou. As coisas são uma só e no frigir dos ovos, o que acontece é que nós temos apenas o direito ao transporte desmuniciado, que pelo decreto 11.366 foi agora conceituado como porte de trânsito e que exige a guia de tráfego. Então, o fundamental aqui a se fixar, feito esse passeio histórico, essa visita à evolução conceitual da regulamentação a respeito desse direito, é que, desde o decreto 11.366, para qualquer tipo de circulação do CAC com arma, é necessária a guia de tráfego. Não existe mais aquela possibilidade de transportar a arma desmuniciada apenas com CRAF ou CR. Isso caiu. Agora, toda a circulação do CAC com os seus equipamentos, armas e munições, vai demandar a guia de tráfego. A guia de tráfego, portanto, voltou a ser um documento obrigatório. Não há mais como se dispensá-lo, mesmo nas hipóteses de transporte desmuniciado, que é o único que resta. Então é necessário que todo mundo tenha bastante atenção nisso e que tire a guia de tráfego, emita a guia de tráfego para todas as armas que compõem o acervo que é utilizado na prática de tiro ou na prática da caça, do abate controlado do javali. As armas de coleção já não têm guia de tráfego. Então o CAC precisa ficar bastante atento a isso. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Deixo aqui o meu convite que você interaja conosco, deixando sua avaliação, seu comentário. Caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, aproveite para se inscrever, ativar suas notificações. Se você quer que nós tenhamos um alcance maior, vale compartilhar os nossos conteúdos. E se você quiser ainda uma relação mais próxima conosco, avalie as possibilidades de se tornar um membro, um assinante nosso, seja aqui no YouTube, pelo botão Seja Membro, seja no nosso clube de assinantes, onde inclusive periodicamente são disponibilizados conteúdos que infelizmente não podem ser trazidos aqui para a plataforma. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.